Criticar o mundo das apostas é impopular. Pouco interessa os meios, interessam apenas os fins. E os fins são muito lucrativos nesta indústria. O sonho, o desejo, a possibilidade de você encontrar um atalho para enriquecer, que não existe. Algumas fazem propaganda enganosa e chegam a usar desde influenciadores suspeitos de faturar em cima do prejuízo dos fãs até crianças de 6 anos. Inteira, várias gerações vão perder o interesse no esporte porque ninguém quer assistir uma competição que você saiba o resultado previamente. Precisa existir uma regulação muito forte em cima disso. Eu entrei em depressão por conta do jogo. No meu caso, eu perdia 30 salários por mês. Mas quando eu perdia, aí onde eu queria cometer suicídio, aonde eu queria me matar. Eu sou filha de alguém que era viciado em corrida de cavalo. Não tem nada de bom que venha disso. Elas são vítimas que não denunciam, elas são vítimas que se calam. Poxa, mas esse discurso não é um discurso muito moralista? Não, é um discurso de alerta. E pode ter certeza, neste exato momento em que você assiste a este documentário, tem alguém perdendo muito dinheiro com as bets. A bola sempre ganha. Sempre. Muito bem, rapaziada. Vem aí o nosso mega documentário, aliás, uma série documental sobre o perigo das bets. Eu imagino que vocês estejam vendo por aí muitas notícias nas últimas semanas sobre isso. Já se calcula que 1% do PIB brasileiro roda nesse esquema das bets. É muito, muito, muito dinheiro. O cálculo por baixo que foi feito no ano passado fala assim 100 bilhões de reais. Então não perca a sua inscrição no despertacl.com.br. A gente vai transmitir esse super documentário exclusivo, ao vivo e gratuito aqui do ICL na quinta-feira que vem às 8 horas da noite, dia 19, para você fazer a sua inscrição, para receber o link por e-mail, despertacl.com.br. Vocês não têm noção da qualidade. Bom, a qualidade dos documentários do ICL está crescendo cada vez mais, né? Na semana passada a gente fez o nosso Dia da Independência e jornalística no dia 5 e as pessoas elogiaram muito, né? O ritmo, a fotografia, a pesquisa de imagens, a direção, as entrevistas da nossa série documental sobre a independência jornalística. Agora vocês não perdem por esperar, porque está assim num nível absurdo, já deu para sentir aí pelo trailer de divulgação que a gente colocou no ar, né? Então, despertacl.com.br na semana que vem, quinta-feira, às 8 horas da noite, ao vivo, exclusivo e grátis. Você vai receber o link por e-mail para entender qual é o real perigo na economia, na vida das famílias, nos relacionamentos, né? na grana que as pessoas conseguem controlar ou perdem o controle em casa, muita gente deixando de colocar comida na mesa por conta do vício de apostas online, nesses aplicativos aí, deixando de pagar pensão alimentícia, atrasando prestação de carro, atrasando prestação de moto, atrasando prestação de Minha Casa Minha Vida, pega principalmente no Brasil os pobres, porque essas empresas elas estão colocadas na sociedade brasileira como uma chance de você fazer uma renda extra e nada mais enganador do que isso, tá bom? despertacl.com.br, na semana que vem, quinta-feira, a gente vai exibir esse super documentário. Faça a sua inscrição gratuita, faça agora para não esquecer, porque depois, eventualmente, não tem mais reprise, e aí vocês vêm aqui e falam, poxa, não consegui ver, não tem reprise. Então aproveite e você vai receber esse link no seu e-mail. Beleza? Vamos lá, então, tá começando o Desperto de hoje, terça-feira, 10 de setembro, 7h06 da manhã, estamos ao vivo, horário de Brasília. Aliás, em Brasília, onde estou neste momento, tempo muito seco. Eu peço para vocês um pouco de paciência se eu passar o programa todo esfregando os olhos, porque realmente está difícil de respirar em Brasília. E olha que cheguei ontem, os meus amigos falaram que nas semanas passadas estava pior. Mais de 150 dias sem chuva no Planalto Central. Está tudo muito seco. Umidade relativa do ar baixíssima e a cidade, como quase todas as cidades do Brasil, está tomada pela fumaça. Dá para ver isso do avião, né? Quando o avião desce, é um negócio impressionante. A gente fura uma bolha tóxica de fumaça toda preta. Aliás, eu fiz um voo ontem decolando, com o avião decolando do Rio Grande do Sul. Vou mostrar para vocês daqui a pouquinho a diferença entre nuvens e fumaça. Eu sei que vocês ficarão espantados, porque muita gente, até eu mesmo, na semana passada, né?
como a gente está no meio do inverno, eu confundi com neblina, né? Pensei todos os dias, pô, tá com bastante neblina e tal. E depois de 3, 4, 5 dias sem ver o céu azul, né? Porque o céu não está mais azul na maior parte do nosso país. Eu falei, até comentei com o pessoal em casa, falei, poxa, isso não tá com cara de ser neblina, não. E não é neblina, é fumaça. O Brasil está mergulhado em uma sopa tóxica de fumaça das queimadas. Vamos lá, então, antes de mais nada, muito obrigado para todo mundo que está aí nos seguindo nas redes sociais, muito obrigado para quem nos acompanha pela televisão, estamos ao vivo na televisão, lá na Bahia, pela TV Quirimurê, em Salvador e Grande Salvador, um grande beijo e abraço para o povo que nos assiste lá na Bahia. Estamos ao vivo também em São Paulo, pela TVT, televisão aberta também, e lá em Porto Alegre, pela Pop TV, você pode pegar o seu controle remoto e sintonizar o Desperta nessas 3 emissoras de televisão. Estamos ao vivo também pelo bom e velho radinho, se você quiser nos acompanhar pelo rádio, principalmente no carro, né, ter aquela manhã já acordar mais bem informado, e por que não bem humorado, a gente tenta também aqui dar um pouco de humor para a manhã das pessoas, para a gente não acordar totalmente deprimido e achando que o mundo vai acabar, né? Você pode nos ouvir pela Rádio Cantareira, pela Rádio Brasil Atual e pela Rádio Heliópolis. Então, se você estiver no seu carro em São Paulo, ou no trabalho, ou em casa, né? Mas muitas pessoas ouvem o rádio no carro, sintonize, vá procurando aí, vá apertando no botãozinho que vai mudando as emissoras, e em um determinado momento você vai ouvir esta bela voz, né, Gabriel? Tá por aí, Gabriel? Tá tudo certo? Tá tudo beleza? Gabriel está lá no nosso maravilhoso estúdio tocando esse programa. Vai deixando seu like, vai ativando o sininho, vai fazendo toda aquela maratona das redes sociais, mas principalmente se você puder, compartilhe este programa. Aliás, ontem passamos de 24 mil pessoas, na verdade, aparelhos conectados pela manhã, só na internet, fora a audiência que nós temos nas emissoras de televisão e nas emissoras de rádio que retransmitem o nosso amado e querido Desperta. Portanto, audiência colossal, muito obrigado pela audiência de todo mundo, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas quem está chegando por aí pela primeira vez, né? Luiz Cláudio Fazenda está lá em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. Vamos lá, bom dia, rapidamente aqui, Espírito Santo do Pinhal, o pessoal que nos acompanha também em Divinópolis, Minas Gerais, Niterói, Rio de Janeiro. Bom dia, Demore. Estamos aqui em São Bernardo do Campo, São Paulo, Joinville, Santa Catarina, Brasil. Estamos acompanhando o programa também, onde mais? Balneário Quintão, Rio Grande do Sul, Gonçalves, Minas Gerais. Bom dia da Alemanha, diz a Vivi de Farias. Bom dia, Desperta ICL, Ângela Rodrigues da Costa, mandando um abraço para todo mundo que já está no nosso chat por aqui também. Vamos lá, mais 3 bom dias de Salvador da Bahia, Cleide de Paula está nos acompanhando por lá, São Sebastião em São Paulo, e o Pablo Notaro, bom dia para todos desde Uruguai. Muito obrigado, um abraço para todos os nossos irmãos, nossos amigos queridos brasileiros e uruguaios que vivem e levam as suas vidas no Uruguai. Vamos lá, então? Vamos lá para o iclnoticias.com.br. Emite alerta laranja de seca em 12 estados e no Distrito Federal. Essa, infelizmente, para quem está acompanhando o programa em vídeo, é a imagem que o Brasil se acostumou a ver nos últimos dias, né? Aquele céu laranja, que lembra muito aquela nova versão que foi feita uns poucos anos atrás de Blade Runner. Eu não sei se vocês já viram esse filme, eu já revi esse filme algumas vezes, aliás, que é um filmaço, e ele se passa, né, em um ambiente que está sempre com essa névoa laranja, né? Não é mais possível ver o azul do céu. Então o Brasil, em vários lugares hoje, está com essa mesma aparência. O Instituto Nacional de Meteorologia lançou nessa segunda-feira um alerta laranja de perigo para 12 estados brasileiros e também para o Distrito Federal devido à baixa umidade. Segundo o Instituto, nesses locais, a umidade relativa do ar deve variar entre 20% e 12%, com riscos de incêndios florestais e riscos à saúde, como doenças pulmonares e dores de cabeça. Além do Distrito Federal, o alerta vale para Goiás, Bahia, Mato Grosso do Sul, Tocantins, Rondônia, Mato Grosso, Minas Gerais, Pará, Paraná, São Paulo e Maranhão. Em alguns desses lugares, a umidade deve chegar a 12%. Portanto, quem puder, sim, use máscara. Eu sei que vocês não vão usar, eu sei que ninguém vai usar, eu sei que ninguém mais aguenta ouvir falar. Aliás, nem o próprio Ministério da Saúde vem alertando sobre isso, porque eu acho que não querem causar nenhuma crise com a população, só pode ser isso. Mas no mundo ideal, tá bom? Use máscara. Então, se não é para todo mundo, pelo menos quem já tem doenças respiratórias, e
hidrate-se, porque essa umidade relativa do ar baixíssima pode causar, sim, sérios danos à saúde. O INMET também emitiu um alerta amarelo de perigo potencial para o Acre, Amazonas, Santa Catarina e parte do Rio Grande do Sul. Nesses locais, a umidade relativa do ar deve oscilar entre 30% e 20%. A baixa umidade causa ressecamento da pele e desconforto nos olhos, boca e nariz. Entre as recomendações estão beber bastante líquido, evitar a exposição ao sol nas horas mais quentes do dia, evitar a prática de atividades físicas. São também recomendados o uso de hidratante para umidificar a pele e também umidificadores de ambiente. Todas as regiões do Brasil devem ter baixa umidade nessa terça-feira, também alerta aqui o g1.com.br. Seca faz Rio Madeira atingir menor nível desde o começo da série histórica há 60 anos. Quem acompanha o Desperta sabe, é testemunha, né? Eu acho que talvez seja o único programa que vem falando sobre isso. Né? Eu estou falando sobre isso há meses, alertando o que, claro, os ambientalistas, os cientistas alertam, não é que eu tirei da minha cabeça, né? Que a seca esse ano no norte do país seria severa, começou antes do que no ano passado já foi muito complicado e bateria recordes negativos esse ano. Portanto, temos aí no Rio Madeira, que é um dos maiores rios deste país, o menor nível da série histórica que começou a ser medida 60 anos atrás. Matéria publicada pela Agência Brasil e republicada aqui no iclnoticias.com.br. Eu vou ter que ir parando volta e meia, gente, para tomar um negocinho aqui, né? Eu fiz um cafezinho bem ralo aqui, para dar aquela acordada, mas também para ir hidratando a garganta, né? A população de Porto Velho, em Rondônia, enfrenta dificuldades por causa da combinação da estiagem e as queimadas. O rio Madeira, que banha a cidade, atingiu uma cota de menos de 1 metro, o menor nível observado desde o início da série histórica do Serviço Geológico Brasileiro, 60 anos atrás. Segundo o presidente da Associação dos Agentes de Ecoturismo e Táxis Fluviais do Rio Jamari e adjacências do Madeira, Nagila Maria de Paulo Oliveira, o transporte de passageiros e cargas ficou inviável em vários trechos do rio, deixando as populações isoladas, sem acesso a serviços básicos, alimento que não está chegando e vários outros serviços, né? Você tem que levar um médico de volta para o posto de saúde, um dentista, pessoas que trabalham na área da saúde em geral, pessoas que trabalham em autarquias públicas, que eventualmente estavam fora das cidades, trabalham nos correios, né? O trabalhador em geral não está conseguindo atingir as cidades. Nós teremos problemas graves pela frente. Esse transporte que é feito pelos rios na região amazônica precisa ser substituído por aviões, não é fácil, não tem aviões suficientes, em várias áreas não há pista de pouso, inclusive. Então, passaremos por um momento muito grave e delicado na região norte do país. Aqui, as imagens, né, são impressionantes. Essa fotografia foi tirada pelo colega Thiago Frota, da Rede Amazônica. Olha só, uma canoa, né, tentando se esgueirar pelos bancos de areia. O Rio Madeira virou, olha só, isso aqui virou um imenso banco de areia. Isso aqui tudo é, em condições normais, rio, né, gente? Então vejam o tamanho, tem as embarcações lá aportadas, a gente pode ter uma ideia, para quem nunca foi para a região amazônica, os rios são realmente enormes, né? Então, inviabilizou de fato a navegação no Rio Madeira. O Brasil é o segundo país que mais matou defensores ambientais em 2023. Pelo segundo ano consecutivo, o Brasil ficou atrás apenas da Colômbia no ranking de assassinato de defensores ambientais. No mundo, foram ao menos 196 mortes, o que equivale a mais de um homicídio a cada 2 dias. Destes, 95 aconteceram em território brasileiro, o número mais alto já registrado em um país em um único ano. Os dados são de um relatório da ONG Global Witness, divulgado na noite dessa segunda-feira. A entidade ressalta que a América Latina foi a região com mais mortes, com 85% dos assassinatos dos ativistas ambientais em todo o mundo. Considerado o número per capita, Honduras, com 18 ataques letais, teve a maior taxa mundial.
No Brasil, esse índice cresceu 26% em relação a 2022, quando foram registrados 34 assassinatos de defensores. Os brasileiros usados pela ONG, os dados brasileiros usados pela ONG, são coletados pela Comissão Pastoral da Terra, que faz um trabalho histórico em relação a isso. O relatório aponta que havia expectativas altas quando o governo Lula assumiu para reverter retrocessos em políticas que facilitam o avanço da exploração de recursos naturais e o aumento da invasão de territórios protegidos durante a gestão Bolsonaro. Até agora, diz o texto da Global Witness, houve progresso. O governo restabeleceu o financiamento para proteger a Amazônia e restaurou agências de assuntos indígenas que Bolsonaro desmantelou. No entanto, segue o comunicado, as mudanças de políticas continuam sendo desafiadoras diante de um Congresso conservador dominado por ruralistas que apoiam, os interesses de proprietários de terras privadas em detrimento da reforma agrária pública, diz aqui o relatório. O Brasil também bateu recorde de conflitos no campo. Em 2023, foram 2.203 ocorrências, a maioria se deu por conflitos de terra. Claro, aquilo que a gente sempre falou, né? Esse tipo de política pública, quando é tomada por governos, principalmente federais, leva anos para restabelecer. E o pior é que você incute na população, em parte da população, que está tudo bem você tacar fogo na mata, que está tudo bem você derrubar a mata, que está tudo bem você grilar a mata, invadir terras indígenas, criar conflito no campo, contratar jagunços e matar pessoas. Esse é o grande problema, um problema também cultural. A gente vinha tentando organizar isso de modo que não ficasse mais explícito que esse discurso seria aceito. Você tem 4 anos de um governo que não só fecha os olhos para a questão ambiental, pelo contrário, toma várias atitudes para desmantelar os órgãos de controle e fiscalização e incutir em parte da população brasileira a ideia que está tudo bem você fazer o que tem sido feito no Brasil nos últimos tempos. Então, vai levar muito tempo para a gente conseguir reverter. E não sabemos, né? A partir de 2026, a depender do governo eleito, tudo isso pode ir por água abaixo de novo. Olha, a Folha traz uma manchete hoje. Vamos colocar na capa da Folha para a gente ler juntos aqui, tá? Manchete da Folha. Resposta de Lula à seca esbarra em desarticulação, verba, estrutura e Congresso. O Brasil enfrenta em 2024 uma disparada das queimadas cujos efeitos são vistos e sentidos do ar em várias cidades do país, mas as atuais medidas do governo federal estão aquém do necessário para fazer frente ao problema. A crise de fogo ocorre em meio à pior seca já registrada do país desde o início da atual série histórica em 1950. Apesar do incremento orçamentário e estrutural em relação à gestão de Jair Bolsonaro, acabamos de falar aqui, né? Tem mais dinheiro e mais estrutura hoje para o cuidado do meio ambiente. O Bolsonaro, segundo a Folha aqui, promoveu um desmonte no setor. As ações do governo Lula necessitam de priorização e organização mais robusta do que as apresentadas até agora, avalia a Folha de São Paulo. Lembrando, sempre gosto de lembrar para vocês aqui, né? O jornalismo brasileiro, mainstream, das grandes empresas, corporações e famílias, que se diz isento, principalmente na Folha, está cada vez menos isento a olhos vistos. Eu até imagino que a Folha, em determinado caminho, vai andar para mostrar que não é mais um jornal que se diz isento e neutro, né? Vai tomar algum tipo de posição política, né? Porque essa matéria é uma matéria, como se diz, editorializada, né? Necessitam de priorização e organização mais robusta, além da mobilização de estados, municípios e Congresso, dizem especialistas. Eu não quero aqui tirar a responsabilidade do governo federal, porque, aliás, como este é praticamente o único programa que vem falando nesse assunto, desde o começo das queimadas, quem assiste o programa sabe do que eu estou falando, a gente vem falando isso aqui, a gente vem falando de seca no norte do país há meses, quase todos os programas, todo dia aqui no Desperta, aliás, eu abro o programa com notícias que têm relação com o meio ambiente, quem nos acompanha aqui já sabe disso. Então, o governo federal tem responsabilidade, 2 delas, principalmente, fala aqui quem acompanha esse caso o ano todo, de fato, né? Uma delas é a demora para negociação com os servidores da área ambiental, principalmente do IBAMA,
que estão aí pleiteando aumento, outras áreas já conseguiram, o IBAMA foi deixado de lado, não foi negociado, os fiscais que foram jogados à própria sorte no governo Bolsonaro ficaram fazendo várias reivindicações e foram muito pouco ouvidos, e outra atuação do Ministério da Saúde e do Ministério do Meio Ambiente. Pífia até agora. Por quê? Porque já falei aqui no programa, inclusive, há muito tempo, onde está a ministra, as ministras, né? No caso, a ministra Nízia Trindade, por exemplo, que não faz um pronunciamento em rede nacional para alertar as pessoas sobre o que está acontecendo. A imensa maioria das pessoas não sabe o que fazer. Com medidas simples, por exemplo, eu estou aqui no hotel agora com as janelas todas fechadas. Porque fui lá pesquisar e vi que essa fumaça, ela traz também uma fuligem que se acumula nos móveis, nas roupas, depois a gente passa a mão nisso, esfrega a mão no olho, bota a mão na boca, isso é tóxico, pode ter consequências para a saúde de longo prazo. Onde está o governo federal que não faz um anúncio nacional em rede de rádio e televisão, de maneira clara, explicando: o Brasil está em chamas. O país está queimando. O que fazer? Faça isso, aquilo, aquele outro, parará. Até agora, comunicação péssima em relação a isso. Agora, a matéria, o título da matéria é ruim. Porque a matéria, de uma maneira muito competente, ela destrincha as responsabilidades de estados, municípios, governo federal, Congresso, né? Esse problema aqui é um problema generalizado. Então, a resposta de Lula à seca força de novo a nossa cabeça achar que vai ter um santo salvador milagroso que vai, né? Lula dará uma resposta para os eventos climáticos. Não dará resposta para os eventos climáticos, tá bom, gente? Tá bom? Lula não dará resposta. Uma pessoa só, a gente não tem que ficar idolatrando ninguém, a pessoa não vai resolver sozinha, não é assim que as coisas funcionam. Então, muito ruim a manchete da Folha de hoje. Mas a Folha vem cada vez mais editorializada, né? Como a gente vem mostrando aqui. Mancha de ar seco cruza mais de 3.000 quilômetros de norte a sul do país. Uma mancha gigante de ar seco vem cruzando o país. Um vídeo foi feito aqui pela Folha de São Paulo, pela UOL, na verdade, isso aqui é do UOL, né? Às 15 horas, horário de Brasília, a mancha de ar seco atingiu seu pico ontem e cobriu uma área de cerca de 3.000 quilômetros do país. Isso aqui em amarelo é a mancha, né? Essa é a mancha. Para quem está vendo aí o vídeo, os tradicionais rios voadores, que são os corredores de vento que trazem a chuva, principalmente da região da Amazônia, e essa chuva ela faz um caminho que leva ela para o sul e depois sudeste do país, e sobe, né? Sobe, para quem olha o mapa como nós o conhecemos, né? Vai para o norte, né? Esses rios que geralmente trazem a chuva são justamente os rios que estão trazendo a fumaça. Então a gente está sendo castigado, né, por um movimento natural já aí da nossa América do Sul, né? Mais sujo que Nova Delhi, seco como o Saara, porque o ar do Brasil está sufocante. Uma colaboração para o UOL da Giovana Arruda, publicada hoje por lá. A qualidade na cidade de São Paulo e na região metropolitana na segunda-feira foi a pior do que os índices de cidades conhecidas já muito poluídas, como Nova Delhi na Índia, e até o Saara está mais úmido do que algumas regiões do Brasil. Isso porque, na maluquice do tempo que a gente está vivendo, em algumas regiões do Saara, está chovendo 5 vezes mais do que sempre choveu historicamente. Em alguns lugares, até tem... Ontem eu vi um vídeo, acabei não separando ele hoje aqui, com um rio de gelo, né? Porque choveu, faz muito frio à noite, acabou congelando, criando uma crosta de gelo na água parada, e depois aquela água se movimentando pelo deserto. O calor, o tempo seco e a fumaça de incêndios derrubaram a qualidade do ar em São Paulo. O site suíço IQAir pontuou na segunda-feira em 160 a qualidade do ar em São Paulo, levando a capital paulista a liderar o ranking das metrópoles mais poluídas do mundo. São Paulo ultrapassou, por exemplo, Nova Delhi na Índia, Doha no Catar e Jakarta na Indonésia, que são cidades
sabidamente com ar pesado e poluído. A lista não contempla todas as cidades do mundo, apenas algumas das maiores e mais conhecidas metrópoles. Cidades da região metropolitana, como Osasco e Guarulhos, também registraram índices acima do ideal, reporta aqui o UOL, né? A qualidade do ar foi considerada insalubre, segundo os parâmetros desse site, que fica sediado na Suíça. Índices entre 151 e 200 estão na categoria insalubre. Portanto, insalubre o ar em São Paulo e em várias cidades. Ao longo da manhã, a capital paulista caiu para o segundo lugar da lista, apesar de ter mantido o índice de 160. A cidade foi ultrapassada por Lahore, no Paquistão, que alcançou 169. De acordo com registros gerais do site, Lahore é a quinta metrópole com piores índices de poluição no mundo, atrás de cidades como Begusarai, Guwahati, Delhi e Malampur, todas na Índia. Esse aqui era o mapa da qualidade do ar em São Paulo ontem. 76 pessoas morrem de síndrome respiratória em São Paulo em meio à fumaça das queimadas. A cidade de São Paulo registrou de agosto até a primeira semana de setembro 76 mortes decorrentes da síndrome respiratória aguda grave. Ao todo, segundo dados da Secretaria Municipal de Saúde, foram registrados 1.523 notificações do problema de saúde no período, ou seja, das 1.523 pessoas que internaram no sistema de saúde, 76 morreram. As notificações de mortes pela síndrome ocorrem justamente no momento em que a capital paulista é tomada pela fumaça das queimadas e incêndios florestais que atingem várias regiões do país. Incêndios em São Paulo causam danos irreversíveis a cafezais. Produtores estão falando que agora a próxima colheita é só em 2027, porque o cafezal, você sabe, né? O café é uma arvorezinha bonitinha, né? E no momento que ela queimou, você não consegue replantar ela. Não é como uma plantação de milho ou de cana-de-açúcar, você vai lá, mexe na terra e replanta, né? É uma árvore. Então, a produção de café e canaviais está sob risco. A do café, talvez em algumas regiões de São Paulo, colheita só daqui a 3 anos. O que vocês podem imaginar, vai aumentar o preço do nosso amado café no supermercado. Já falamos ontem aqui, inclusive, sobre o possível aumento de preços de vários produtos, né? Cafezal destruído pelo fogo em Pedregulho, em São Paulo. Aqui a foto para quem quiser dar uma olhada. Olha só que tristeza, bicho. O que faz aqui, será? Hein? Quem é entendido e entendida de café tem que arrancar tudo isso aqui, será? Arrancar esses troncos, ou será que a árvore consegue se refazer? Acho que não, né? Se foi o cafezal aqui, mesmo, né? Incêndios em Goiás, cidade fica com céu laranja por poluição, moradores usam máscara para saírem nas ruas e universidades suspendem aulas. Aliás, uma coisa que a gente vem falando aqui também há um bom tempo, aliás, né? Onde está o Ministério da Saúde para orientar estados e municípios e a população sobre suspensão de aulas? Quando é possível ou necessário suspender? O que fazer nesses casos? Se as pessoas ficam dentro de casa, o que faz? Tranca a janela, não tranca a janela, abre a janela, liga o ar-condicionado, desliga o ar-condicionado, liga o ventilador, desliga o ventilador. Não sabemos de nada. De nada. A população está solta à própria sorte em relação ao que acontece no país. Vejam aqui a imagem, né, que foi capturada lá pelo site do G1 e enviada, na verdade, pelos famosos internautas, né? Olha só, esse laranja, gente, é a fotografia daquele filme que eu falei para vocês antes, né? Do Blade Runner, que foi refilmado, né? Olha só, olha isso aqui. Isso aqui é fumaça tóxica. Olhem a fuligem que se acumula, né? Por isso que os especialistas falam para fechar a casa. Se você está num lugar que a coisa está feia desse jeito, deixa a sua casa fechada, porque essa fuligem é super tóxica, pode causar problemas de saúde a longo prazo e entra na sua casa, impregna nas roupas, no tecido, no lençol, no sofá, e aí depois para tirar não é mole. Olha só, eu fiz um vídeo ontem, um vídeo rápido de 1 minuto e pouco, a gente vai mostrar aqui, decolando do Rio Grande do Sul, para vocês terem uma ideia, tá? O avião tá na pista, a gente decola e aí eu mostrei como tá
essa grande barreira de fumaça e a diferença entre o que é nuvem e o que é fumaça, tá bom? Vamos mostrar lá? Muito bem, viram aí, né? Dá para ver claramente a diferença. Se não tivesse essa nuvem tóxica, o dia nesse aeroporto que eu decolei ontem estaria ensolarado, né? Teria um céu azul. É impossível ver o céu azul. Impossível. O avião fura a barreira da nuvem. Para quem voa com certa frequência sabe que quando chega em 10 mil pés, né, o comandante avisa, 10 mil pés, um pé equivale a 33 centímetros, né? Então 10 mil pés são um pouco mais de 3 quilômetros de altitude, e nos 10 mil pés não tinha furado a barreira ainda, teve que subir mais ainda. Quando começou a furar, deu para ver exatamente a diferença entre as nuvens e a fumaça tóxica, tá? Quem quiser pode baixar esse vídeo, aliás, lá no meu Instagram, né? Porque aí eu deixo lá pronto para baixar. Baixe e compartilhe, porque tem gente que segue negando, né? Segue negando. É igual aquele filme que passou no Netflix no ano passado, que ele Não Olhe para Cima, né? Um meteoro chegando na Terra e um bando de acelerado falando, não, mas é só não olhar para cima que não vai acontecer nada. Né? Então tem muita gente que tá no esquema Não Olhe para Cima, ignorando o que a gente está vivendo hoje. Então vai lá no meu Instagram, leandro.demore, baixa lá e manda pra galera. Manda pelo zap. Bom, o Alexandre de Moraes fez uma descoberta inusitada em relação ao Elon Musk. Lembram quando eu falo para vocês aqui que essa treta não tem nada a ver com liberdade de expressão? A gente está falando de negócios, de dinheiro, de business. Isso aqui até é dinheiro de pinga para Elon Musk, tá? Mas assim, se tem uma coisa que eu aprendi nessa vida, é que dinheiro nunca é suficiente, né? A pessoa fala assim, não, mas por que o cara foi fazer tal coisa se ele já era rico? Não existe essa lógica na cabeça de quem é aficionado por grana, gente. Não tem dinheiro que chega. O cara pode ser bilionário, mas ele olha para o lado, tem uma outra pessoa que tem 2 bilhões, ele tem 1 bilhão só, então ele precisa ter 2, porque o outro tem 2, e ele só tem 1. É assim que funciona. Né? A revista Fórum publicou aqui uma matéria super interessante mostrando que o Alexandre de Moraes, no Supremo Tribunal Federal, descobriu que o governo Bolsonaro gastou aproximadamente 12 milhões de reais em campanhas publicitárias no Twitter. O valor corresponde a quase metade do total investido pelo governo federal em publicidade na plataforma desde 2015. Então, se pegarmos de 2015 até o final do governo Bolsonaro, toda a grana que foi derramada pelo governo na plataforma Twitter, metade foi gasto pelo Bolsonaro. Então, para além de tudo, o Bolsonaro estava botando toneladas de dinheiro no Twitter. O governo federal faz isso? Faz isso. O governo Lula faz? Faz também. A grana é menor? É menor. É menor. Então tava, né? O governo Bolsonaro não tinha, na época da SECOM, uma coisa que é discutível, dá para se debater isso de um jeito adulto, não foi o que o Bolsonaro fez, tá? Que é você pegar dinheiro do governo federal, da Secretaria de Comunicação, e colocar nos veículos de comunicação no Brasil com base em audiência. Tradicionalmente no Brasil se decide assim, né? Então vai mais dinheiro para Globo, depois para Record, depois para não sei quem, né? Vai dinheiro para todo mundo aí. Inclusive os jornais que criticam, todos eles pegam dinheiro público. Seja diretamente, seja indiretamente através de propaganda de estatais.
Folha de São Paulo, Estadão, o Globo, Veja, Exame, Isto É, CBN, Rádio Globo, todo mundo, historicamente. Sabe quando vem aquele papinho, né? Ai, porque o dinheiro público, porque não sei o que. Todos vocês mamam dinheiro público historicamente no Brasil no nível de milhões. Vamos deixar bem claro aqui, porque muita gente que nos acompanha não sabe. Tá? Então, eu tô falando para vocês aqui. Rede Globo, Globo News, Record, Band, SBT, rádios todas que vocês possam imaginar, Gaúcha, Guaíba, Rádio Itatiaia, sei lá. Tá? Olha, de todas essas que eu tô falando aqui, pode vir uma aqui me provar que não, mas eu duvido que se pegar historicamente, todos botaram dinheiro público no bolso enquanto pregam austeridade e neoliberalismo. Mas como que essa gente bota dinheiro público no bolso? Através de publicidade direta do governo federal, ou dos governos municipais e estaduais, ou indireta através das estatais, ou das empresas de economia mista. Então, quando a Petrobras vai lá anunciar na sua rádio, no seu canal, no seu jornal, na sua revista, isso é dinheiro público, né? Dinheiro público. Mas o Bolsonaro quebrou esse esquema. Ele não botava mais dinheiro conforme a audiência ou o número de usuários das redes. Ele botava na mão de amigo. Na mão de amigo. No começo do governo tirou dinheiro do Globo, da Globo, botou na mão do Edir Macedo. Qual o critério? O critério é meus brother. É quem fala bem de mim. Na reeleição em 22 precisava tentar se reeleger, voltou a colocar dinheiro na Globo para tentar comprar simpatia. Aumentou, a Globo voltou a ser a primeira a pegar dinheiro público. A Globo pega muito dinheiro público, gente. Muito dinheiro público. Vocês não têm noção de quanto pega. E aí tava dando um dinheirão lá pro Twitter também. Claro, né, gente? Tudo é negócio nessa história, né? Olha, a CCJ vai votar a anistia dos presos do 8/1 e analisa projetos contra o Supremo. Quem vem avisando sobre a anistia aqui sou eu, né? Sou eu. Aliás, voz isolada. Agora algumas pessoas começam a se juntar nessa história. Quando eu comecei a falar isso lá atrás, estavam me chamando de maluco. Não, você é muito pessimista, né? Você é muito pessimista. Não, não é assim. Imagina que absurdo, jamais... Bom, está acontecendo. Está acontecendo agora na nossa frente. Vai prosperar? Não sabemos. Irá para votação hoje na Câmara de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, que é a comissão que define se um projeto é constitucional ou não. Esse projeto aqui, eu já vou antecipar para vocês aqui, decisão que vai ser tomada pelo STF. É inconstitucional. Mas vou antecipar outra coisa aqui também. Vai passar na CCJ. Vai passar. Me surpreenderia muito se não passasse. Aliás, a presidente da CCJ é a Carolina Detoni, uma bolsonarista de Santa Catarina. A Câmara pode votar hoje o projeto de lei que concede anistia aos envolvidos no ato contra o resultado eleitoral em outubro de 2022. Que culminou, obviamente, no 8 de janeiro, né? A CCJ ainda pautou para o mesmo dia, hoje, 4 projetos de lei que limitam ações do Supremo Tribunal Federal. Os atos de que trata o projeto da anistia são os que promoveram o bloqueio de estradas e os acampamentos em frente aos quartéis que terminaram com o 8 de janeiro, quando apoiadores do Bolsonaro invadiram a Praça dos Três Poderes em Brasília, pedindo golpe militar. Segundo o artigo 1º do projeto, esse é o texto que vão votar hoje na CCJ, tá? Ficam anistiados manifestantes, caminhoneiros. Eu não sabia que caminhoneiro era uma categoria diferente de manifestante. A pessoa, ela não pode ser um manifestante e caminhoneiro, né? Pode ser um manifestante dentista, manifestante caminhoneiro, manifestante padeiro, manifestante jornalista, né? Tudo bem, é bastante específico para puxar o saco dessa categoria também, né? Ficam anistiados manifestantes, caminhoneiros, empresários e todos, ou seja, todos, na verdade, né? Vejam como o texto já é político. Vamos ler aqui para prestar atenção. Vejam como o texto é político.
O texto já está falando com empresários, né? E aí todo mundo que dirige Uber vai se achar o empreendedor da vez. Caminhoneiros que apoiaram, infelizmente, muito infelizmente, falo porque sou de uma família de caminhoneiros, aliás. O meu avô era caminhoneiro, tem vários tios que foram caminhoneiros. E manifestantes. Está falando com 3 tipos muito claros aqui de pessoas no Brasil. Isso aqui é um recado político, o texto é um recado político. E todos os que tenham participado de manifestações nas rodovias nacionais, em frente a unidades militares ou em qualquer lugar do território nacional, do dia 30 de outubro de 2022 ao dia de entrada em vigor desta lei. Ou seja, qual é a pegadinha? Se é do dia 30 de outubro de 2022 até o dia que a lei for aprovada, é o 8 de janeiro. Isso aqui é o projeto de anistia dos golpistas do 8 de janeiro. Está acontecendo. Vai para debate e votação na CCJ possivelmente hoje. A ver o que vai acontecer. Este projeto de lei é inconstitucional. Vai ser barrado pelo STF. E é de novo aquele jogo do ganha-ganha da extrema-direita. Se passar, passou. Se colar, colou. Se o STF barrar, a gente demoniza o STF perante a população. Né? Sabe o que eu faria se eu fosse o Lula? Eu vou falar um negócio polêmico aqui, que muita gente não vai gostar. Eu anistiaria algumas pessoas do Rio de Janeiro, sabe? Anistiaria. Pegaria lá umas veinhas, umas tia lá, né? Porque muita gente foi lá para o Rio de Janeiro, gente, de boba, de enganada. A ignorância é motivo para você não desrespeitar a lei? Não, não é motivo. Não é. Mas você considera várias coisas na aplicação da pena, né? Várias coisas, inclusive, legalmente no Brasil, a idade é uma delas, por exemplo. Condições de saúde, condições psicológicas para definir se a pessoa vai para um tipo de penitenciário ou outro. Uma série de coisas que são consideradas. Então a pena ela não é aplicada assim, pronto, e vai todo mundo para o mesmo lugar e acabou. Não. Há considerações. E o presidente do Brasil, ele pode anistiar pessoas. Eu, se fosse o Lula, pegaria uma lista de pessoas que não representam perigo para a sociedade, né? Esses que foram condenados aí a 12, 13, 14, 15, 16 anos, 17 anos. Pegaria uma lista e anistiaria alguns. Eu acho que quebraria, assim, uma boa parte do discurso dos presos políticos, aquela frase idiota que o Bolsonaro vem falando, mas que cola muito, os filhos como é que é? Os filhos órfãos de pais vivos, né? Tem gente que foi para lá para quebrar tudo mesmo, para pedir golpe foram quase todos, na verdade, né? Agora, tá lançada a ideia aqui, tá bom? O projeto pede também anistia para os financiadores do golpe, que no mais das vezes são os financiadores desses próprios deputados, as pessoas que pagam a brincadeira, né? Que balançam as suas joias enquanto os idiotas dançam. O projeto prevê a anistia para os financiadores também. As pessoas que botaram dinheiro para colocar pessoas em ônibus para ir para Brasília para pedir um golpe de Estado, para impedir a posse do Lula, para impedir a continuidade do governo. Virou realidade, gente. O projeto está aí. Vai ser discutido hoje na CCJ. Com alguma chance de passar. Estamos nesse dia aqui, 10 de setembro, 7h45 da manhã. Parecia tão distante, né? A ver o que acontece lá em Brasília, né? Aqui em Brasília, aliás, hoje. Lula escolhe Macaé Evaristo para assumir direitos humanos após a saída de Silvio Almeida. O presidente Lula decidiu na segunda-feira, portanto ontem, que a deputada estadual mineira Macaé Evaristo será nova ministra dos Direitos Humanos. Ela vai substituir Silvio Almeida, demitido na sexta-feira após acusação de assédio sexual. Uma das vítimas seria a ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco. Vamos deixar claro aqui que, se comprovado o crime em relação a Aniele, não é assédio sexual, é importunação sexual. Deixar bem claro aqui, porque tem uma diferença entre uma coisa e outra. Você não assedia sexualmente alguém que não está abaixo de você numa escala hierárquica, tá bom? Só para deixar bem claro aqui. Então, não seria assédio contra a Aniele, seria importunação sexual.
Macaé Evaristo foi a primeira mulher negra a ocupar os cargos de secretarias em Belo Horizonte e em Minas Gerais. Tem um mini perfil dela aqui, né? Publicado pelo iclnoticias.com.br. Tinha outros nomes aí na roda, né? O nome da ex-ministra Nilma Gomes foi cogitado, também o nome de outras pessoas foi ventilado em Brasília, mas acabou que o nome da Macaé Evaristo foi escolhido, já foi anunciado ontem pelo presidente Lula. Quem quiser saber um pouco mais sobre a trajetória política dela e de militância nos direitos humanos, lá no iclnoticias.com.br, na capa do nosso site, está publicado um mini perfil da nova ministra. Ministério dos Direitos Humanos apaga posts e nota em defesa de Silvio Almeida. Apagou 2 publicações que haviam sido feitas em defesa de Silvio Almeida, o chefe da pasta até a última sexta-feira, e demitido depois de acusações de assédio, de novo, deixando claro aqui, importunação sexual virem à tona, inclusive contra sua colega, a ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco. Os textos haviam sido publicados tanto no site do Ministério quanto nos perfis das redes sociais. O primeiro post era a negativa de Almeida das acusações e o segundo era uma nota sobre a ONG Me Too, que recebeu denúncias contra ele, contra a qual Silvio Almeida pediu investigação pela atuação no processo de licitação do Disque 100 e relacionou o caso com denúncias de assédio. Todos os conteúdos foram retirados do ar pela nova ministra. Quando aconteceu o caso e o Ministério dos Direitos Humanos publicou essas 2 notas, eu critiquei, inclusive, aí nas redes sociais, lá no Blue Sky, né? Não tem mais Twitter agora, então estamos todos no Blue Sky. Se você estiver no Blue Sky, aliás, siga lá o ICL, né? O ICL está no Blue Sky, você pode baixar, inclusive, o aplicativo aí nas lojas de aplicativos, e seguir o ICL, seguir toda a turma do ICL, eu tô lá também, então baixe o Blue Sky, digite o meu nominho lá, digite o nominho da Roberta, digite o nominho da Gabi, do Edu, do César Calejon, do William De Luca, tá todo mundo lá, e o ICL também está lá. E aí publiquei, né? Falei, olha, é um absurdo que a estrutura do ministério seja usada para defender o ministro, porque a acusação contra o Silvio Almeida, ela era uma acusação de cunho privado, pessoal, de atitudes que ele tomou ou não tomou, porque não sabemos, né? É importante acolher sempre denunciantes desses casos de assédio e importunação sexual, claro, ouvi-las, dar fé às suas palavras, mas o processo judicial agora sequer existe. A Polícia Federal está numa investigação preliminar. A Polícia Federal começou na segunda-feira, aliás, ontem, a ouvir pessoas. Então, não sabemos. Mas isso é uma questão pessoal do Silvio. E pegou muito mal o uso da estrutura do Ministério para defender desse caso. A nova ministra assumiu e mandou apagar os posts, né? No que fez muito bem, na minha opinião. Lula procura amigos de Silvio Almeida e diz que ele tem o direito de se defender. Reportado hoje pela Mônica Bergamo lá na Folha de São Paulo. O presidente Lula conversou com amigos comuns dele e de Silvio Almeida no final de semana para se informar sobre o estado do ex-ministro. Convicto de que fez o certo ao acolher e dar crédito para a ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, e ao demitir o Silvio Almeida da pasta dos direitos humanos, o presidente está preocupado, por outro lado, de que Silvio Almeida tem o direito de se defender sem ser linchado moralmente e execrado do convívio social. O presidente tem dito que ele tem direito a um processo que respeite o amplo direito de defesa. No âmbito político, porém, a situação era insustentável. Uma das denúncias acabou sendo confirmada pela própria ministra Aniele Franco. Seria descabido que o ministro fizesse sua defesa ocupando o cargo. Lula foi informado antes do escândalo estourar que Aniele tinha informado diversos ministros e também a primeira-dama Janja sobre a importunação sexual de que diz ter sido vítima. A ministra, no entanto, não queria formalizar as acusações. Só fez isso depois que o assunto foi divulgado pelo portal Metrópolis. Folha de São Paulo erra em matéria sobre Macaé Evaristo, a nova ministra dos Direitos Humanos, e troca 10 mil por 10 milhões.
Não vou rir de nada, né? É pouca coisa, né? Em uma matéria na qual apontava que a deputada estadual, a nova ministra dos Direitos Humanos, Macaé Evaristo, havia assinado em 2022 um acordo com o Ministério Público de Minas Gerais para encerrar ações de improbidade administrativa, a Folha de São Paulo cometeu um erro crasso. O valor do acordo que a hoje ministra fez com o MP de Minas em 2022, referente à atuação da parlamentar quando era titular da Secretaria Estadual de Educação, foi de R$ 10.440,45, que se transformaram em 10 milhões no título da matéria da Folha. Mais tarde o jornal se corrigiu, mas o título e o texto já haviam circulado, inclusive em postagens das redes sociais. Abriu o travesseiro de pena, espalhou pena, não vai mais atrás, né? Não tem jeito. A assessoria da parlamentar respondeu ao veículo quando questionado sobre o acordo, que foram realizadas licitações para a compra de mobiliário e kits escolares, alvo de investigação do MP, pontuando também que haviam sido cumpridas todas as obrigações impostas no acordo, disse a nota da ministra. Esses processos pelos quais respondi resultaram na celebração de acordos para a resolução célere e eficiente sobre questões ligadas à administração pública. Destaco ainda que sempre colaborei com a justiça de forma engajada, reafirmando meu compromisso com a transparência, a responsabilidade e defesa do interesse público. Ou seja, o MP identificou problemas nessas compras e fez possivelmente uma transação penal com a ministra, né? E a ministra foi lá e pagou uma multa de 10 mil. Não parece nada muito grave, né? Foi lá e corrigiu o erro, mesmo que tardiamente, foi lá e corrigiu. Mas na manchete da Folha acabou 10 mil, virou 10 milhões, né? Aqui está o erramos da Folha. Nova ministra de Lula fez acordo para encerrar 13 ações de improbidade em Minas Gerais. Erramos, o valor pago por Macaé Evaristo para a finalização do processo foi de R$ 10 mil e não de 10 milhões, como afirmou anteriormente o título da reportagem. Governo Lula tem 10 ministras mulheres e 28 homens agora com chegada da Macaé Evaristo. Vamos lá para encaminhamos o final do programa já, né? Lembrando que hoje tem o primeiro debate dos candidatos à presidência dos Estados Unidos. Vai passar ao vivo nas internets, então fica de olho aí, né? Fica de zóio. Bota lá no YouTube. Se eu não me engano, o Trump e a Kamala Harris vão debater às 10 horas da noite. Vai ser realizado pela ABC News. Alguns canais têm os direitos de transmitir no YouTube, então dá uma olhada lá na hora da transmissão. E tem uma novidade importante nesse debate, é que o microfone dos candidatos, enquanto o outro fala, os microfones ficarão fechados. Não é tradição dos debates nos Estados Unidos que fiquem fechados, né? A gente já viu alguns debates, geralmente são um pouco mais soltos, os candidatos até caminhando ali, um pouco como a Globo fez nas eleições de 2022, no segundo turno entre Lula e Bolsonaro, lembra? Ficavam caminhando ali, se provocando e tal, isso aqui é uma coisa um pouco mais solta. Nos Estados Unidos tem esse esquema também, os microfones ficam abertos para propiciar uma conversa, mas com o Trump não tem conversa. Então decidiram fechar os microfones enquanto uma pessoa está falando, para que o idiota não fique atrapalhando e enchendo o saco e atrapalhando o debate, né? Claro, no New York Times é uma questão, o debate, no Washington Post também. E aí no New York Times, olha, o pessoal do New York Times anda seguindo minhas redes sociais aí, né? Não, tô brincando, mas eu fiz uma brincadeira logo que o Biden pediu para sair da disputa eleitoral. Eu fiz uma brincadeira no falecido Twitter, né? De nada saudosa memória. Aliás, não estou sentindo falta nenhuma do Twitter. Eu fiz uma brincadeira. Falavam que o Biden era muito velho para assumir a presidência dos Estados Unidos, lembram? Era o grande argumento. Tá muito velho, tá gagá, não sei o quê. Aí quando o Biden saiu, eu fui lá no Twitter e publiquei: vocês não acham que o Trump está muito velho para assumir a presidência dos Estados Unidos? Vocês não têm noção. Virou a maior pescaria de idiota que eu já vi no meu Twitter. A quantidade de idiota respondendo aquele negócio a sério foi um negócio assim, ó. Tem alguns ali que eu queria printar e enquadrar. Nossa, que hipocrisia! Antes, quando falava do Biden, bababá, e agora você fala o mesmo do Trump. Idiotas, eu tava pegando no pé de vocês, né? E tirando onda com vocês. Afinal, era o grande problema do Biden. Não é um problema para o Trump agora, né?
Mas assim, foi uma pescaria de otário inacreditável. Pena que não dá pra acessar lá, porque eu queria rever isso, porque dei muita risada com isso. A manchete do New York Times hoje, olha só que loucura, né? Enquanto o debate está chegando aí, o Trump enfrenta questionamentos sobre sua idade e capacidade, né? O Trump, diz aqui o New York Times, às vezes soltando falas incoerentes, né? E levantando questões sobre a sua condição de saúde mental para assumir o governo dos Estados Unidos. Então, muito obrigado, viu, New York Times? Vocês estão me seguindo na rede social lá, né? Agora, tirando a brincadeira se tornou séria. Não estaria Donald Trump muito velho, com problemas mentais? Bom, problemas mentais, aparentemente, ele sempre teve, né? Agora é uma questão um pouco além disso, né? Pode ser problemas cognitivos, né? De fato. O jogo virou, não é mesmo? Bom, vamos acompanhar esse debate, ver o que vai acontecer hoje, né? Pode ser um debate que defina muita coisa em relação às eleições dos Estados Unidos. Bom, temos outras coisas aqui, mas não vai dar tempo, o programa está acabando. Muito obrigado pela companhia de todos e de todas. Agora vai começar o ICL Notícias. Primeira edição. Nós voltaremos amanhã ao vivo, às 7 horas, horário de Brasília, com o Desperta CL. Essa semana, ao vivo, aqui da Capital Federal, Brasília. Tá bom? No ar seco, na nuvem tóxica, na sopa de fumaça. Cuidem-se. Se você está num lugar que você pode usar máscara, use máscara. Deixe os ambientes fechados para a fuligem não entrar na sua casa. Passa colírio no olho, que aliás é o que eu vou fazer agora, né? E beba bastante água, porque é o que a gente pode fazer por enquanto, tá bom? Um grande beijo. Tchau. Futebol nunca foi o meu forte, mas eu garanto que só de vocês assistirem eu mexer com a bola um pouquinho agora, o algoritmo das redes sociais já vai te jogar para uma empresa de bet em poucos segundos. As empresas de bet tomaram conta da internet, tomaram conta do esporte e tomaram conta dos grandes veículos de mídia. E estão destruindo milhões de vidas. O Brasil é o país com mais problemas com empresas de aposta em todo o planeta. Quando você entra no Procon para fazer uma denúncia, no primeiro momento eles já te perguntam: o seu problema é com apostas ou outras coisas? E ninguém denuncia isso, porque não se pode falar sobre esse assunto, porque os grandes canais são muito bem pagos para se silenciar. Mas nós aqui no ICL vamos falar. No dia 19 de setembro, uma quinta-feira, às 8 horas da noite, a gente vai lançar o documentário Bets, o jogo sujo que ninguém comenta. E quer convidar vocês para assistir cenas e declarações chocantes que vão abalar esse mercado. E entre com a gente nessa luta contra essa doença que se abateu no nosso país.